então à Full Cut Crease. Se tiverem dúvidas, já sabem, enviem-me as dúvidas, não há problema, ou mandem para mim ou para a Lia. Então, a Full Cut Crease tem basicamente a mesma técnica, a diferença vai ser no corte em si. Portanto, vamos então aplicar de novo a nossa base da P. Louise em todo o olho. E já agora, eu não vou maquilhar o resto da cara, por isso eu estou um bocadinho vermelha, mas isto fica mesmo muito bem se vocês estiverem completamente maquilhadas. Isto até parece mal eu estar assim com um look todo glamouroso e a minha pele sem nada, mas pronto. Então vocês vão aplicar outra vez a base da P. Louise em todo o lado. No canto interno não se esqueçam de puxar bem a base para aqui. E vamos então aqui aplicar. Pus pouca base. Vamos buscar mais um bocadinho. Só mais uma ervilhinha de base. E vamos puxar bem para fora esta base, porque a nossa sombra vai ser esfumada mais para fora. Portanto, vocês não tenham medo de espalhar a base assim bem até ao vosso canto externo. Depois eu gosto sempre de dar umas batidinhas com o meu dedo para homogeneizar a base. Portanto, estamos assim, estamos incríveis. E agora vamos então fazer com tons terra, que é para vocês não dizerem que eu faço looks que vocês não gostam ou que não conseguem. Pronto, vamos então pegar aqui na paleta da Urban Decay. Esta é a paleta Born to Run. Esta aqui. Portanto, vamos pegar em tons terra e vamos começar com uma cor mais escura, tal como fizemos deste lado. A teoria é a mesma. Vamos começar acima do côncavo. Estão-me a faltar as palavras. Vamos aqui buscar. Onde é que anda? Pode ser este pincel. Vamos pegar aqui neste pincelinho, porque eu não tenho um igual a este. Mas eu aconselhava exatamente a mesma sequência que fizemos da outra vez em termos de pincéis. Mas eu vou usar este para aplicar a sombra. E vou então aplicar este castanho aqui, bem escuro. Precisamente na mesma zona em que apliquei o azul. O formato é que vai ser diferente. Portanto, nós vamos começar. Eu espero que vocês me consigam ver bem daí. Só um segundo, malta. Eu tenho medo que vocês não vejam bem daí. Eu vou só fazer assim, por causa de estar virada para aqui, vocês conseguirem ver. Desculpem o meu espelho. Mas pronto. Vou-vos então mostrar. Vamos começar com a zona exatamente olhar para a frente. Vamos aplicar o castanho escuro ligeiramente acima. Mais uma vez, como vocês conseguem ver. Cuidadinho com a quantidade que aplicam, mas isto não é bem para esfumar, é mais para aplicar. Portanto, o formato inicial que vocês vão querer é a mesma coisa, basicamente. Mas, quando chegam ali ao canto externo, é que difere. Portanto, vocês vão querer algo deste género. E aqui, quando chegamos ao canto externo, vocês vão querer algo deste género. Portanto, quase como se fosse um eyeliner com sombra. Portanto, nós vamos descer um bocadinho mais. Algo assim. E depois, aqui, isto não está bem no formato que eu quero, mas isto depois com os esfumado já fica bem. E depois vamos então puxar a nossa sombra para fora. Estão a ver? Algo deste género. Vocês tentem treinar com pouca sombrinha e arrastar um bocadinho a sombra sem medo. Atenção, porque este movimento não pode ser um movimento muito mecânico, tem de ser um movimento fluido, como o do eyeliner, e fazer a vossa sombra para ali, a passar abaixo da vossa sobrancelha. Tenham atenção a isso. Não é suposto isto bater na vossa sobrancelha. Depois o esfumado pode bater um bocadinho, mas esta zona aqui não é suposto. Portanto, agora que já está mais ou menos desenhado, vocês podem voltar a ir com a sombra e depositar no sítio. Eu não depositava muita sombra para a zona exterior, só mais ou menos até à zona onde a vossa sobrancelha acaba. Vamos então depositar outra vez sombra aqui. Sim.
Ok. E agora vamos pegar aqui, onde é que está o meu pincel de esfumar? Deixa-me cá procurar. Vou ter que arranjar outro. Que este aqui agora está sujo. Este é muito grande. Este também... Olhem, vou ter que limpar aqui o meu pincel que usei para o azul clarinho na minha mão, tirar-lhe o máximo de sombra possível para ele não me pôr isto azul. Pronto, acho que assim, como já deixou aqui na mão, acho que já não vai chatear-me. Eu vou pegar então numa cor mais clarinha do que aquela que eu estou a usar, portanto pode ser ou esta, uma mistura das duas, algo deste género vai ser o que eu vou fazer. Portanto vou pegar aqui num bocadinho da mais escura e num bocadinho da mais clara, vou passar numa e na outra. E vamos fazer exatamente a mesma coisa, pegar devagarinho na ponta, aplicar e esfumar a sombra. Vamos então aplicar e esfumar, aplicar e esfumar. E aqui na zona externa tenham muito cuidado com o vosso esfumado, não o puxem muito para cima. O objetivo é vocês quase passarem por cima da linha que já fizeram, só para esfumar a linha. Porque como vocês veem, a linha já está bastante esfumada só por si, portanto vocês só vão querer esfumar para fora. Não esfumem para cima para isto não tocar na sobrancelha, que fica um bocadinho mal. Eu vou... Minha sobrancelha está um bocado... Falta-lhe aqui a pontinha. Ok. Já estou mais satisfeita, portanto... Onde vocês vão querer esfumar principalmente é na zona mais interna. E obviamente vocês não precisam fazer esta cauda tão grande. Eu é que gosto mais de fazer assim. Mas pronto. Lá está, vai dar um olhar muito mais rasgado ao olho. Este tipo de cut crease já não fica bem a qualquer pessoa, nem a qualquer idade. Isto em peles maduras, esqueçam mesmo. E não funciona em todos os tipos de olhos. Vocês têm de ter um olho que tenha bastante espaço para o fazer. Portanto, arranjem alguém com olhos mais amendoados. Ou assim. Aqui pegar na cor mais escura para fazer a transição. Vocês quando forem para esfumar aqui para a zona externa, não peguem a mais sombra. Vão com a sombra que já têm desde o início. Pronto. Depois vamos aqui pegar num pincel limpo e vamos esfumar a parte superior. Sem sombra nenhuma, malta. Mais uma vez vos digo, não se esqueçam que esta parte é sem sombra. Vou aplicar de novo mais um bocadinho da sombra mais escura, porque ela perdeu-se um bocadinho agora com o esfumar. Vou aplicá-la de novo. Assim. E depois podemos dar uma segunda ronda de esfumado. Não vamos juntar mais a zona externa, que ela está bastante bem esfumada, portanto vamos só aqui insistir com esta zona mais aqui do interno, para ficar bem transição. Uma transição bem bonita. Vamos voltar aqui com o pincel sem acrescentar mais sombra. Este é o pincel em que nós pegamos com a sombra mais castanha, mais clarinha. Mas agora vamos sem sombra. Vamos voltar aqui com o castanho escuro. Uma maneira também mais fácil vocês esfumarem é pegarem no pincel que tem a vossa cor mais escura. Também podem fazer assim, tipo umas batidinhas, a sair um bocadinho da zona onde vocês estavam com esta cor, para misturar mais facilmente com a de cima. E agora vou de novo com o pincel sem nada. Vou de novo com o pincel sem nada, aqui esfumar a parte superior. Até ficar bem perfeito. Algo assim. Vou só voltar mais uma vez com o castanho escuro, porque eu quero que esta zona, como nós a vamos cortar, eu quero que ela esteja bem pigmentada de castanho.
assim. E vou esfumar só mais um bocadinho, só na parte superior, sem retirar pigmento abaixo. Pronto. Acho que eu estou mais ou menos satisfeita. Vamos de novo com a nossa toalhita. Basicamente eu não tenho que cortar quase nada aqui porque eu não deixei muita sombra para baixo do sítio onde eu a queria. Mas vamos então outra vez, ou com o vosso cotonete ou com a vossa toalhita, cortar. Mais uma vez, olhar sempre em frente para ir vendo se estão a fazer bem. Vão cortar. Por favor, cortem por partes, que é para irem vendo se estão a fazer corretamente. Vamos aqui abrir a parte interna do olho, como fizemos do outro lado. E vamos... Segurem na pele para ser mais fácil fazerem o corte. Estiquem bem. Assim. Pronto, e está basicamente cortada a nossa pálpebra com a Full Cut Crease. Vamos de novo pegar então na nossa base da P. Louise, vamos pegar no mesmo pincel de há bocadinho, vamos aqui depositar um bocadinho de base na nossa mão para irmos controlando a quantidade. E vamos aqui depositando a sombra. Primeiro na transição, depois já fazem para baixo. Eu aconselho-vos sempre a fazerem primeiro a zona de transição. E agora aqui nesta zona externa, a mesma coisa. Vamos aplicar a base mesmo por baixo da transição. E depois podemos então aplicar a nossa base de P. Louise à vontade, na zona inferior ao que já cortámos. A base da P. Louise ou o vosso corretor ou o que quer que seja. Vamos puxar aqui bem para fora outra vez a sombra da P. Louise. A base da P. Louise Fogo, eu continuo a dizer sombra. Sim. Pronto. E agora vamos aplicar... Só aqui dar... Pronto. A Full Cut Crease ficou assim. Pronto, eu vou só aqui dar um jeitinho. Aqui. Ok. E vamos aplicar uma sombra branca. Vamos aplicar a sombra... Oi? Já me caiu um pincel, não sei qual foi. Vamos aplicar a sombra... Esta aqui, para ficar bem nude. Vamos aplicar a sombra branca na nossa pálpebra toda. E eu vou-vos mostrar que assim a vossa pálpebra fica mesmo branca se vocês aplicarem uma sombra branca. É incrível. Como aquela técnica do cotonete ou da toalhita faz toda a diferença. Eu estou a aplicar sombra branca, mas vocês podiam aplicar glitter ou o que vocês quisessem aqui.
Mais uma vez, cuidadinho com a zona onde vão aplicar a sombra, na zona de transição, que é um bocado perigoso. Vocês podem fazer todo o tipo de brincadeiras com estas técnicas. Podem fazer multi-cut creases, que é tipo, por exemplo, cortaram agora, depois põem uma cor, depois voltam a cortar, depois põem uma cor. Mas isso, pronto, já é um bocado difícil, mas eu gosto muito de fazer, portanto, eu desafio-vos a experimentarem. E, por exemplo, esta zona onde eu estou a pôr o branco, fazer uma transição, começar com o branco, depois esfumar com amarelo, esfumar com vermelho, laranja e ficar assim toda uma transição. Vocês têm mesmo de experimentar fazer essas coisas. E deixarem o vosso lado criativo nascer. Obviamente que os vossos clientes não vos vão pedir isso, mas pronto. Esta que eu estou a fazer agora, nestes tons, é uma cut crease bem possível de vocês poderem fazer em clientes. Se bem que vai ser mais em half cut crease, como eu já vos disse. É muito raro pedirem-vos full cut creases. E se vos pedem, normalmente as pessoas que vos pedem não têm olho para isso. E vocês também têm que se lembrar de explicar às pessoas educadamente que há certas coisas que lhes ficam melhor nos olhos e outras não tanto, que favorece mais o olho a outra. Pronto, vamos aqui. Vamos aqui então a nossa full cut crease, já toda branquinha. Aqui bem esfumada na zona externa. E eu vou deixá-la assim. Vou só aplicar iluminador no canto interno. Onde é que está isto aqui? Vou pegar aqui num iluminadorzinho, aplicar aqui no canto interno para iluminar este look. E vou aplicar também aqui no arco da sobrancelha, que é outro truque que dá um lifting bastante bonito ao olho. Cuidado com o esfumado nesta parte, que é muito fácil estragar um esfumado com isto. Depois vocês podem, por exemplo, fazer um eyeliner ou algo do género para completar a cut crease. Eu vou fazer para vos mostrar. Vou fazer então o meu eyeliner. Espero que a minha caneta de eyeliner não se borre toda, mas pronto. A técnica que vocês tinham de aprender já está. Eu vou fazer então aqui um eyeliner que fica bastante bem com este tipo de cut crease. Porque lá está, tem o mesmo formato, mais ou menos. E quando fizerem eyeliner neste tipo de cut crease, não se esqueçam de que a inclinação deve ser mais ou menos na mesma inclinação da cut crease. Portanto, vocês vão querer que o vosso eyeliner seja assim ligeiramente mais longo. E bem inclinado na direção da cut crease. Assim. Estão a ver aqui do lado? Vou aqui incliná-lo um bocadinho. Ah, que ele está-se a babar todo. Pronto, estão a ver, está mais ou menos na mesma inclinação. Na direção da nossa cut crease. Pronto,
Fica aqui o eyeliner, só para vos dar uma ideia do que poderiam fazer aqui. Vamos fazer então a parte inferior do olho. E neste caso vamos então aplicar outra vez a base da P. Louise, como eu já vos disse, é a minha baby. Vejam a quantidade de base que eu já usei e que não usei, tipo, um grãozinho dá para imensa coisa. E, sinceramente, é mesmo um investimento que, na minha opinião, vale a pena. Se vocês estão a pensar fazer muitas destas coisas, vale mesmo a pena. E mesmo que depois não usem para isto, é sempre um corretor de alta cobertura que vocês podem ter na vossa coleção. Vamos então aplicar de novo o castanho escurinho, aqui em baixo, na linha quase a continuar o eyeliner. Estão a ver aqui para baixo? Quase assim, estão a ver? Deixa eu esfumar ali um bocadinho. E no canto interno vamos ter então o iluminador, puxar o iluminador para o misturar com o castanho. Portanto, eu puxei ali o castanho um bocadinho mais para o eyeliner, quase para unir. Vou esfumá-lo aqui com pincel sem nada. Vou esfumar a sua parte inferior. E pronto, vou aplicar pestanas e já vos venho mostrar o resultado final. Já agora, malta, esqueci-me outra vez de vos dizer, mas o tipo de pestana que fica melhor com a Full Cut Crease, ao contrário da Half Cut Crease, que é a de volume, fica melhor uma pestana assim. Esperem, vou-vos mostrar assim. Portanto, uma pestana que seja com as cerdas mais... com as pestanas mais pequeninas no canto interno e que vá aumentando o tamanho da pestana até ao canto externo. Que fica melhor assim, também dá outra vez a sensação de rasgar o olho, que é o vosso objetivo com este tipo de cut crease. E pronto, aqui fica o resultado com este tipo de pestana. Esta é a nossa full cut crease. Que é assim, bem rasgar o olho. Eu vou tapar um dos olhos para vocês verem a diferença. Portanto, aqui o meu olho está com este formato. E aqui o meu olho está com este formato. Portanto, lá está. Aqui o meu olho está muito mais rasgado e aqui o meu olho está muito mais amendoado, assim, bem volumoso na parte mais central, pronto. Espero que vocês tenham gostado e espero que vos tenha sido muito útil. Depois disto eu faria, obviamente, a pele, mas isso vocês já aprenderam com a Lia e se ainda não se lembram, se já não se lembram, vão ver as aulas para trás. E pronto, se tiverem alguma dúvida, estejam sempre... Estou sempre disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Miandas Makeup no Instagram. É só falarem comigo por lá. E também com a Lia, obviamente. Obrigada por assistirem a esta aula. Beijinhos e boa sorte com o vosso trabalho de casa.